O que você acha? Meu Deus, Apocalipse 3, versículo 11, Apocalipse 3, versículo 11, diz assim: eu venho sem demora, eu venho em breve. E o Senhor diz, Apocalipse 3, 11, Ele diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Retenha o que você recebeu, guarde bem o que você tem, guarde bem, em outras palavras, o que Deus tem te dado, o que eu tenho te dado. Lá em Apocalipse 1, você vê que quando o apóstolo João, o escritor da revelação do Apocalipse, ele diz que ele encontra com um homem, que é o Filho do Homem, ali é Jesus, é uma palavra de revelação do próprio Senhor Jesus para nós. Depois você pode ler Apocalipse 1, 2, você vai entender isso melhor, mas o Senhor está dizendo, Ele mesmo, Jesus, Ele está dizendo: venho em breve, venho sem demora, retenha aquilo que você recebeu, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, amém? Todo cristão precisa crer na vinda de Jesus. Claro, alguns cristãos creem que vai ser de uma forma, outros creem que vai ser um pouco diferente. Alguns são pré-tribulacionistas, creem que nós não vamos passar na tribulação, outros são pós-tribulacionistas, então nós vamos passar pela grande tribulação. Mas a verdade é que nenhum cristão pode negar a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, os apóstolos enfatizaram isso. E a Dani semana passada falou uma frase de Martim Lutero que encanta, que diz: olha, nós temos que viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Ele diz: venho em breve. Ele está falando: olha, qualquer hora eu chego aí, eu estou chegando, eu estou vindo. É claro que nenhum de nós foi dado o direito de dizer o dia, aliás, a gente não sabe. Se alguém está falando o dia que ele vai vir, por favor, se afaste dessa pessoa. Ele pode ser um falso profeta, mas ele vai vir, e ele diz que é em breve. Se há 2000 anos atrás era em breve, imagine hoje. O que você acha? Está próximo? Sim ou não? Versículo 12, ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais ele sairá, dali jamais ele sairá. Apocalipse 3, 1. Bom, deixa eu só contextualizar para você, eu já quero entrar rápido na ministração de hoje, e o Senhor está dizendo isso à igreja de Filadélfia. São 7 igrejas do Apocalipse, e 6 igrejas receberam repreensão de Deus. 6 igrejas, apesar de elogios, recebem correções, recebem varadas de Deus, recebem repreensões, e essa igreja nos parece que foi um pouco diferente. Ela era uma igreja, de certa forma, mais vitoriosa. Ela foi uma igreja aqui, claramente, que venceu as pressões. Venceu porque reteve aquilo que precisava reter no momento certo, porque guardou o seu coração, porque guardou a palavra de Deus, porque guardou a sua fé. É uma igreja que em relação às outras 6, ela foi um pouquinho diferenciada, ela não foi corrigida, ela não foi corrigida com firmeza, com dureza, mas ela foi elogiada, e ele ainda diz: ao vencedor, e ele estava falando nesse contexto, ao vencedor eu farei dele uma coluna no santuário do Senhor. E ele está dizendo: olha, cuide da sua coroa, cuide daquilo que você recebeu, não deixe se perder. Provavelmente essa coroa tem a ver com o nosso galardão, tem a ver com a nossa premiação, tem a ver com a recompensa, não diretamente a nossa salvação, porque aqui Deus não estava questionando a salvação deles, mas uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, uma vida onde nós não só temos a salvação pela graça, mas onde nós somos como vencedores. E eu quero falar para você nessa hora, o que te faz um vencedor? Segundo esse texto, existem algumas pérolas aqui dentro do que te faz como vencedor. Eu sei que você quer, mas eu quero perguntar: quem quer de fato ser um vencedor? Eu quero falar para você com muito carinho. Você sabe que tem gente que é cristão, mas não anda como vencedor. Foi feito para ser vencedor, foi salvo para ser um vencedor, foi assim abençoado por Deus para ser um vencedor, mas ainda não é um vencedor. E eu fico assim nessa santa crise de tentar entender, mas
algumas coisas que Deus colocou no meu coração aqui, que eu sei que Ele vai falar com você nessa hora, de algumas coisas que farão de você um cristão vencedor para a glória de Jesus, amém? Imagina só, você cada dia mais vencedor. Imagina só você um cristão andando em vitória em tempos bons, em tempos de luta. Imagina só você andando em vitória na sua família. Imagine só você sendo um vencedor sobre tentações, sobre situações até pecaminosas que podem estar tirando a sua paz. Imagina só você ser um vencedor em todas as áreas da sua vida, na família, nas questões financeiras. Imagina você ser um vencedor com Deus ali no seu tempo de oração, você ter aquela intimidade com Deus, e às vezes até quem sabe você até lutar com Deus como Jacó, imagina, falar, Deus é isso, eu preciso, Deus me ajuda, Deus não entendi bem, fala de novo, Deus fala, você fala, não, então entendi agora, Deus, olha só, isso é uma vida de vitória. Imagina você usando os dons que Deus te deu de forma vitoriosa. Imagina quem vai ser um verdadeiro vencedor sem usar os seus dons. Como? Não tem jeito, Deus te deu dons para serem usados em nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa hora, você é um vencedor. Você é um vencedor, nós somos vencedores, amém? Mas para que a gente mantenha, que a gente seja vencedor, esse texto ele diz, no versículo 11, eu quero começar por ele, depois de dizer que ele está vindo, e eu creio nisso, e você também crê nisso, mas ele diz, a primeira dica que eu quero te dar, para ser um vencedor, o que te faz vencedor? A primeira coisa que te faz um vencedor, é aprender a reter o que você tem. Ele diz, venho em breve, aprenda a guardar aquilo que você recebeu, aprenda a guardar, tem uma versão que fala assim, seja diligente em guardar aquilo que você recebeu, não coloque seus olhos sobre coisas inúteis, antes cuide da sua coroa. Às vezes nós pensamos que o que nos fará um vencedor em Deus, é ter muito mais do que aquilo que a gente tem. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não sou um vencedor, para eu ser um vencedor, eu tenho que ter o dom de milagres. Não, eu não sou um vencedor, para eu ser um vencedor em Deus, eu tenho que ganhar um salário pelo menos o dobro do que eu ganho. Não, eu não sou um vencedor porque eu ainda não sou um líder. Apaga isso. Apaga isso. O Senhor está dizendo, olha, eu venho em breve, se você quiser não perder a sua coroa, eu quero te dar uma primeira dica, o Senhor está dizendo, é Jesus quem está dizendo, Ele está dizendo, retenha o que você tem, guarde, apegue-se, firme-se sobre o que você já recebeu. Receber muito mais do que a gente já recebeu pode ser muito bom, mas não é necessariamente uma condicional para eu e você sermos vencedores, porque para mim, no meu entendimento sobre essa palavra, você já é um vencedor em Jesus. Com o que você tem, se você souber guardar, se você souber lidar com aquilo que você já recebeu até hoje, na medida da fé que Deus já te deu até hoje, na medida dos dons que Ele te deu até hoje, na medida da palavra que já foi colocada no seu coração até hoje, se eu e você formos fiéis, guardarmos, firmarmos naquilo que já recebemos até hoje, o Senhor está dizendo, haverá uma coroa para você, você é um vencedor. E é interessante que Deus não diz assim, olha, venho em breve, eu que escrevi isso aqui, ao que alcançar um nível bem superior, aí eu farei vencedor. Está escrito isso aí? Não. Se fosse assim, talvez poucos cristãos seriam vencedores, ou só cristãos muito experientes. Não, Ele já te salvou para te fazer um vencedor. Vamos para a prática. Então, para ser um vencedor, o que eu preciso reter? Ele diz, retenha o que você tem. A primeira coisa que você e eu precisamos reter, nesse contexto que o Senhor quer te fazer um vencedor, eu acredito que é reter a palavra da verdade no seu coração. A palavra de Deus, ela te guia, ela te orienta, ela forma você no caráter, ela forma você no serviço, ela forma você na sua expectativa de Deus, ela forma você na forma de ver a Deus, de ver quem Deus é. A palavra de Deus, ela precisa ser guardada, retida, protegida.
ela te encoraja, ela te dá autoridade. Esses dias eu conversei com um jovem, e ele falou que ele estava com muita tentação numa área, e ele disse assim para mim: pastor, eu estava tentado, eu até chorei falando, Deus me ajuda, e ele falou que na hora veio a palavra, veio no coração dele, Salmo 119, 9, até o primeiro versículo que eu vou usar aqui, porque eu lembrei disso. Ele falou: aí pastor, na hora me veio assim, guardei a minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9. Aliás, desculpa, Salmo 119, 11. E aí eu acrescento Salmos 119, 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua vida? Como pode o jovem manter a pureza do seu coração, da sua conduta? E a palavra de Deus responde: vivendo de acordo com a tua palavra. O apóstolo Paulo, no processo de formação de um grande apóstolo, o apóstolo Timóteo, que herdou o ministério de Paulo, muito provavelmente, o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e ele diz assim: você quer mesmo ter sucesso? Você quer ser um apóstolo vencedor? Você quer ser um homem vencedor? Você quer ser um homem de Deus vencedor? Ou você quer ser um crente? Eu vou usar essa expressão, você vai entender, é só uma expressão, porque nem deveria ser assim. Mas você quer ser um crente comunzão, normalzão? Ou você quer ser um crente vencedor? E Timóteo respondeu: eu quero ser vencedor. E Paulo falou para ele em 2 Timóteo 1, no versículo 13, Paulo dá a resposta a Timóteo, 2 Timóteo 1, no versículo 13, Paulo fala assim: retenha com fé e amor em Jesus o modelo da doutrina que você recebeu. Retenhas, 2 Timóteo 1, 13. Retenha com fé e amor em Jesus Cristo o modelo da doutrina que você recebeu. Quanto ao bom depósito, guarde. O apóstolo Paulo ainda está indo além, falando: sabe onde você tem que guardar? Ele fala: quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Amém? Se você quiser reter o que você recebeu, uma primeira coisa que você tem que reter é a palavra de Deus. Retenha. Como reter, pastor? Você pode memorizar, você pode falar durante a semana, você pode escrever em lugares estratégicos. Sabe, se você sair daqui nessa hora, nesse culto maravilhoso, lembrando esse versículo: venho em breve, venho sem demora. Retenha o que você tem, que você não vai perder a sua coroa. Cuide de não perder a sua coroa. Você sair daqui com esse versículo, você já saiu daqui muito melhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. O apóstolo Paulo está recebendo aqui um encorajamento. Olha, continue a obra, com fé, com amor em Jesus Cristo, mas continue enraizado na palavra que você recebeu. Guarde esse tesouro dentro do seu coração pelo Espírito Santo. Amém? Você pode dizer agora assim: Senhor Jesus, eu guardarei firmemente a tua palavra, para não pecar contra ti, para ser transformado dia a dia pelo teu poder, pela tua verdade, e eu não vou perder a minha coroa. Amém? Guardar a verdade, reter o que você tem, também diz respeito a guardar a fé. Infelizmente, algumas pessoas, nesses dias talvez um pouco mais, a palavra de Deus diz que algumas pessoas apostatarão da fé. Não é questão de perda de salvação ou não perda de salvação, é questão da pessoa abandonar o que ela recebeu. Sabe, nunca deixe o inimigo colocar no seu coração essa ideia. Nunca deixe, mesmo nos dias difíceis. De vez em quando a gente conversa com uma pessoa para ajudar, para conciliar, faz uma visita para alguém que às vezes, por algum acaso, está muito tempo sem estar na comunhão, e às vezes a pessoa fala: passou na minha cabeça várias vezes, pastor, de desistir da fé cristã, de desistir da comunhão. Gente, tem coisa mais diabólica que isso, porque Deus nunca desiste de você. Deus não desiste da sua casa, a igreja não desiste de você, a igreja não desiste da sua casa. Mas agora a minha pergunta é o seguinte: será que você está disposto a guardar a fé até o fim? Para as outras igrejas e para essa, as 7 igrejas, Jesus dizia assim, pela revelação, pelo Apocalipse, Jesus dizia assim: aquele que perseverar até o fim. Essa igreja, ela guardou a fé. O final da vida do apóstolo Paulo, ele fala sobre a coroa. Nós estamos falando da coroa.
E no final da vida do apóstolo Paulo, do seu ministério, em 2 Timóteo 4, no versículo 6 em diante, ele fala, olha, chegou o tempo da minha partida. Eu já estava ali próximo à partida dele, ele fala, olha, chegou o tempo da minha partida. Aí ele diz, uma frase que muitas vezes está em muitos velórios de cristãos, mas essa frase deveria estar mais do que nos velórios, ela deveria estar de fato dentro do nosso coração guardada, porque ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Retenha o que você tem. Você tem fé, porque para ser salvo, você precisou ter fé. A fé inicial é a fé que você precisou ter para a salvação. A salvação é pela fé. Então você já tem fé. Se você tem fé para começar, Deus vai acrescentar fé para você terminar. Você precisa reter a fé que você tem. Ah, pastor, não sei se eu vou conseguir. Vai conseguir. Ah, pastor, não sei, está difícil. Vai conseguir, porque Deus já te deu fé para chegar até aqui. Ele vai acrescentar fé para você ir até o fim da sua vida com Jesus, até o fim da sua vida na comunhão com a igreja, até o fim. Preste atenção. Agora, aí no versículo 8 ele diz, agora, ou seja, agora, antes não. Olha que interessante. 2 Timóteo 4:8 ele diz, agora me está reservada a coroa. Ai, Jesus. Gente, o apóstolo Paulo, que ganhou milhares de pessoas, que fundou dezenas ou talvez centenas de igrejas, aquele homem que formou equipes pastorais de todo tipo, em tudo quanto é cultura, ele chega no final da vida e ele fala assim, combati o bom combate. Ele diz, terminei a corrida, guardei a fé, então agora está me reservada a coroa. Você entende? Venho sem demora, retenha o que você tem e não deixe perder a sua coroa. Guardar a fé te faz um vencedor. Guardar a fé. Pastor, eu tenho que guardar a fé quando? Em todos os momentos. A palavra de Deus diz em Romanos 8 mesmo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Essas igrejas passaram tudo isso. Essas igrejas estão diante de todas as dificuldades. Se você ler os versículos anteriores ao 11, depois você pode ler de Apocalipse 3, essa igreja passou uma dura prova. Mas a palavra de Deus diz, em todas essas coisas, Romanos 8:37, em todas essas coisas vocês são mais do que vencedores. Para você ser vencedor, você precisa estar disposto a guardar a sua fé. E ele diz, em todas essas coisas vocês são mais vencedores, porque eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, demônio, presente, futuro, nem poderes, nem profundidade, nem qualquer outra criação vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E sabe o que é interessante? Retenha o que você tem. Se você quiser ser um vencedor, retenha a palavra de Deus, guarde a fé. Mas olha que interessante, guardar a fé não é só sobre o que você crê. Guardar a fé não é só sobre o que nós cremos. Mas guardar a fé verdadeira é sobre as obras da fé que nós temos. Vou repetir. Guardar a fé não é só sobre o que nós cremos, mas é sobre o que nós fazemos com o que cremos. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o mesmo que está em Tiago. O apóstolo Tiago, ele disse, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Na verdade, ele diz até assim mais. Ele fala, a fé que não tem obras acompanhando ela é morta. E ele diz assim como o homem que não conhece Jesus tem o seu espírito morto, também a fé sem obras é morta. Ele repete o que diz respeito a fazer com a nossa fé aquilo que Deus nos manda. Então, sobre esse primeiro ponto, o que te faz vencedor, retenha o que você tem. Retenha a palavra de Deus, guarde a fé, mas você tem algo mais que precisa ser guardado. Reter, agora, nesse contexto que eu vou falar, é manter vivo o que Deus te deu. Por exemplo, quando você fala assim, eu guardei o dom que Deus me deu, você está dizendo que você não está usando ele, ou você está dizendo que você lembra dele todo dia, por isso você usa todo dia?
Guardar os dons, guardar o que Deus colocou nas suas mãos, guardar o que Deus colocou para você ser usado, na célula, nos ofícios, na sua vida, né, no seu trabalho, no seu prédio, na sua vizinhança, na sua família. Guardar não significa esconder, mas manter vivo, conservar firme, continuar praticando. Sabe, em relação àquilo que Deus nos chamou, é como um mar morto. Quanto mais a gente derrama, quanto menos a gente derrama, mais a água fica ruim. Eu sei que o Mar Morto é um lugar turístico, eu ainda não tive o privilégio de estar lá, quero ir sim. Mas você sabe que o Mar Morto, ele só é um mar morto, porque as águas que chegam não saem. Uma das características dele é essa. Sabe, reter a palavra, guardar a fé, é também derramar sobre outros aquilo que você recebeu. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos, ele fala, olha, lá em Romanos 12, depois você pode ler a partir do versículo 6, mas ele fala assim, olha, temos diferentes dons, mas todos temos um. E ele fala, olha, aquele que tem o dom de misericórdia, que faça com misericórdia. Aquele que tem o dom de contribuir, e aí não é a contribuição normal, é que tem pessoas que têm um dom de contribuir de maneira assim, extraordinária. Eu já conheci pessoas assim, que são pessoas assim, não é o generoso comum, é o generoso sobrenatural. Mas ele está dizendo, se você tem um dom de contribuir, contribua com todo o seu dom. Ele fala, se você tem um dom de liderar, lidere com força, com coragem. Ele vai falando, se você tem o dom, por exemplo, de mostrar misericórdia, faça isso com alegria. Então, o que o Senhor está dizendo é que quando você retém o que você tem, em relação ao que Deus te deu, é você manifestar isso a outros. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo o seguinte, não deixe de exercer, não negligencie, não deixe de exercer o dom que lhe foi dado, por imposição de mãos e mensagem profética. Não deixe de exercer. Guardar os dons, guardar o que Deus nos deu, não é esconder aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não é super proteger aquilo que Deus fez para ser derramado sobre outro. Aquela mulher, ela tinha óleo na casa dela. Enquanto ela guardou um pouquinho de óleo, não se multiplicou. Mas quando ela pega o óleo, o azeite, e ela traz as vasilhas dos vizinhos, você sabe dessa história, quando ela traz as vasilhas dos vizinhos, ela coloca aquelas vasilhas lá, e ela começa a derramar o pouco óleo que ela tinha, o óleo foi se multiplicando, porque guardar o que você tem, na prática, é entregar o que Deus te deu a outros. Amém? Tá aí vivo? Então a primeira coisa que te fará um vencedor, preste atenção, a primeira coisa que te fará um grande vencedor, é aprender a reter o que Deus te deu, aprender a reter o que você já tem até hoje. Seja fiel no que você tem hoje, seja fiel no que Deus te deu hoje. Pastor, eu não sei tanto da palavra de Deus ainda, eu tenho pouco tempo que eu estou na fé. Ou eu não sei tanto ainda da palavra de Deus, porque por um tempo eu fiquei meio preguiçosão, não li muito a Bíblia, não orei muito, agora eu estou firme. Amém, mas daquilo que você sabe, guarda no seu coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Segunda proposta de Deus para nos tornar vencedores. A primeira coisa, retenha o que você tem. Eu venho em breve, Jesus está voltando, não tem como negarmos. Pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 1 semana, pode ser daqui 10 anos, pode ser até talvez daqui 50, mas entenda, essa palavra de 2000 anos atrás. Há 2000 anos a igreja, um pouco menos, mas há 1950 anos pelo menos a igreja já ouvia, venho em breve, venho em breve. Os nossos irmãos que já estão na eternidade há 1800 anos lá, já morreram há 1800 anos, a palavra de Deus diz para eles, venham em breve. Se estava perto, se estava sem demora, há quase 2000 anos, meu querido, não vai ter demora mais. Então a segunda proposta de Deus para nos tornar vencedor, preste atenção, lembra que eu falei? Aquela igreja da Filadélfia, a Filadélfia, inclusive meu pai já foi pastor numa igreja que chamava Filadélfia, olha que legal, nome abençoado, né? Eu nunca ouvi uma igreja chamada Laodiceia, mas eu já vi um monte de igreja que chamava Filadélfia.
Igreja Batista Filadélfia, Igreja Presbiteriana Filadélfia, Metodista Filadélfia, Deus é Amor Filadélfia. Não, Deus é Amor não sei se eu vi, mas aí é mais quente ainda, é Filadélfia em chamas. Aleluia. Mas assim, eu já vi várias igrejas Filadélfia, Comunidade Filadélfia e etc. Todo lugar tem uma igreja Filadélfia. Uma hora você põe no Google, Filadélfia, vai aparecer lá. Mas sabe por quê? Porque essa igreja foi vitoriosa. Porque essa igreja foi uma igreja de vencedores. Porque essa igreja foi uma igreja assim, que foi só elogiada e não corrigida por Deus. Das 7, a única. Tem uma característica incrível nessa igreja. A característica dessa igreja, ao ler aqui, a partir do versículo 7 de Apocalipse 3, é que essa igreja, na verdade, venceu as pressões que algumas delas, as outras igrejas não venceram. Vou repetir para você entender o contexto aqui. A igreja de Filadélfia, das 7, ela venceu pressões que as outras não venceram. As outras igrejas, em algum ponto, elas cederam à pressão. Mas essa igreja venceu as pressões daquele tempo. Se tem uma coisa que vai fazer de você um vencedor, pode parecer que eu estou usando a palavra 2 vezes, mas é isso mesmo. É quando você vence as pressões. Vencer as pressões da vida nos faz vencedores. Vencer as pressões para Deus é algo muito importante. Essa igreja, ela está sendo chamada de vencedora, ela está sendo elevada a vencedora, ela está sendo feita vencedora, ela está sendo proclamada vencedora, porque ela venceu as pressões que às vezes outros cristãos não venceram. Então, a segunda proposta de Deus para que eu e você nos tornemos vencedores, a segunda coisa que te faz vencedor é aprender a vencer as pressões, é aprender a lidar com as pressões vitoriosamente. E não é fácil para ninguém. Pastor, que pressões, o que você está falando? Queridos, preste atenção, antes de eu falar algumas pressões, quero te dizer uma coisa. A pressão é um canal de transformação da vida cristã. A igreja primitiva tinha muito mais pressão do que a igreja de hoje tem. E às vezes a gente não entende porque nós não temos o poder que ela tinha. Porque pressão gera poder. A igreja primitiva, ela tinha uma pressão de perseguição maior. Ela tinha uma pressão o desafio para eles estarem num culto como esse era maior. Irmãos andavam 20 quilômetros, hoje... Eu sei que a nossa igreja tem gente que mora a 20 quilômetros, e glória a Deus por isso, 30 quilômetros, mas vem de carro, vem de ônibus, vem de Uber, moto, helicóptero. Daqui a pouco, gente, pode acontecer. Gostou, né, querido? É comigo mesmo. Mas a igreja lá não tinha nada disso, não. Eles tinham que andar. A classe média talvez tinha um cavalo, um camelo, Mas preste atenção, a pressão é o canal de transformação na vida cristã. Por isso que muitas vezes a gente reclama da pressão, ao invés de dar respostas a ela, quando Deus na verdade está permitindo a pressão para nos transformar. Então, a gente tem pressão de todo tipo. Por exemplo, a gente tem ataques do inimigo, que quer tirar a nossa posição firme. Essa igreja sofreu ataques diversos do inimigo, resistiu. Nós temos pressões diversas nos desertos que enfrentamos. Pensa a pressão que foi 40 anos naquele deserto, mas veja, Moisés foi um vencedor, Josué foi um vencedor, Caleb foi um vencedor, porque eles lidaram e venceram a pressão do deserto por 40 anos. E tem cristão que o deserto de 40 dias se torna o seu cemitério espiritual, ministerial. Pressões do pecado. Às vezes o pecado, a tentação, ela é uma pressão interior. Pressões de necessidades. Pressão na obra de Deus. A obra de Deus tem pressão. A Bíblia diz que o reino é ganho pela força. Às vezes tem pressão. Pressão na obra de Deus. Pressão da família em algum ponto, pressão das nossas responsabilidades.
Enfim, pressões de todo tipo, mas eu quero dizer para você que a pressão é uma forma de Deus transformar você de um cristão comum a um cristão vitorioso, um cristão vencedor. Eu fiz auditoria por muito tempo numa mineradora de ouro. Era muito interessante. Então, por exemplo, a gente acha que aquela história do Indiana Jones, não, eu sei que muitos nem sabem o que eu estou falando, mas quem tem mais de 30 aí? Você lembra do Indiana Jones? Não vem não. Indiana Jones é a última? Nossa, ninguém lembra. Indiana Jones é a última o quê? Cruzada, os velhos responderam. Indiana Jones é um filme. Você que tem menos de 25, 30, uma hora você tenta pegar um videocassete, instalar na sua televisão, buscar uma fita daquela, e, né, Tiago? E colocar o filme lá. Mas talvez tenha aí no Netflix. Indiana Jones é a última cruzada. O Indiana Jones entra naquela caverna e ele acha o baú de ouro. Não sei se vocês lembram. E o Indiana Jones, ele pega aquele baú cheio de barras de ouro, coloca nas costas e sai da caverna. E quando eu fiz trabalho nessas minas de ouro, eu descobri que aquilo é mentira. Porque uma barra de ouro do tamanho de uma caixinha de bis, ela tem 15 quilos de ouro. Não sei se você entendeu. Um baú de ouro jamais seria carregado por um homem comum, né? Mas eu lembro quando eu fazia inventário do ouro nessas minas. Deixa eu te contar uma coisa. A grande parte das minas de ouro do mundo hoje, eles não tiram as pedras de ouro com pessoas lá, achei a pedra. Eles tiram, ao contrário, o minério do fundo. E esse minério, presta atenção para você entender que incrível. Esse minério, ele tornar-se-ia ouro daqui a 100 ou 200 anos. E eles tiram o minério, colocam esse minério, depois de uma limpeza, eles colocam esse minério dentro de uma panela de pressão gigante, é uma panela de pressão mesmo, gigante, e deixa ali na pressão, e aquele minério vai se transformando, e aí eles jogam mercúrio com algumas outras coisas lá, químicas, que eu não sei explicar, mas aí eles jogam algumas coisas e vai separando, e as pedrinhas de ouro, os ouros fragmentados, eles vão se juntando, se colam, e formam as pedras de ouro. Sabe, muitos de nós já somos ouro em formação. Muitos de nós já somos cristãos que Deus nos enxerga como verdadeiras pedras. Mas a gente precisa aprender a passar os momentos de pressão vitoriosos. Cada vitória que você tiver sobre um tempo de pressão na sua vida, em qual área que seja, é uma marca que vai te fazer um vencedor para Deus. E é a proposta de Deus. Então aquele ouro, ele só se torna ouro para ser comercializado, ele só se torna um ouro com valor, ele só se torna aquelas barras de ouro que eu disse, só depois de muito tempo sob pressão, só depois de muita pressão. Os metais preciosos, eles são medidos pela pressão que aguentam. Por exemplo, não sei se você sabe, para cortar o vidro não adianta aço, tem que ter uma ponta de diamante. Por quê? Porque ele aguenta a pressão. Eu não sei se você sabe, mas a hélice de um helicóptero tem que ter uma peça de diamante, porque esquenta muito, e só o diamante aguenta a pressão. Lidar com as pressões vitoriosamente te faz um vencedor para Deus, te faz um vencedor, e Deus, Ele enxerga você assim. Lembra Jesus, olha que interessante, André, conhece a Jesus. Você já assistiu The Chosen? Você precisa assistir, gente. Assista. É grátis, pelo menos a primeira temporada é grátis. Assista. The Chosen. E aí você vai ver isso que eu estou falando, mas está na Bíblia, viu? André, ele chega e conhece Jesus. E agora que ele conhece a Jesus, ele vai apresentar Jesus para Pedro. Ele chama
Pedro, para conhecer Jesus, Pedro bem incrédulo, bem difícil, bem complicado. Pedro como aquele minério, como aquela pessoa fragmentada. Pedro como aquela pessoa inconstante. Pedro como aquela pessoa temperamental, difícil. Pedro como aquela pessoa assim que precisava de uma boa lapidada. Mas agora Pedro chega diante de Jesus, e Jesus fala, um prazer te conhecer. Qual é o seu nome? Ele, Simão. E agora Jesus fala, chama ele para andar com ele, e fala assim, de agora em diante, você será Pedro. Pedro significa pedra. De agora em diante, você não vai ser mais fragmentado, inconstante, complicado. Você vai ser firme, você vai aguentar as pressões, porque eu vou te fazer, na verdade, uma coluna do meu santuário. Bom, deixa eu parar de dar spoiler. Quase que eu dou um spoiler agora. Então, gente, pressão é o que transforma essas pedrinhas frágeis, desfragmentadas, entre aspas dizendo, os minérios sem valor, em uma pedra valorosa. Sabe, aprenda a vencer as pressões. Se você deseja ser um vencedor, você precisa ser como a igreja de Filadélfia. As outras cederam algumas pressões no caminho, mas a igreja de Filadélfia não cedeu às pressões, não cedeu às pressões da perseguição, não cedeu às pressões do tempo de crise, não cedeu às pressões dos inimigos, às vezes às pressões dos amigos, não cedeu às pressões que a inibiam de viver a palavra de Deus. Então, eu sei que você quer ser um vencedor, guarde isso. Pressão gera transformação. Pressão te faz um verdadeiro vencedor. A primeira coisa então que te faz um vencedor é você reter o que você tem. A segunda coisa que te faz um vencedor é aprender a lidar, a vencer as pressões. E por último, eu quero trazer para você a terceira e última proposta de Deus para torná-lo vencedor. Ele diz assim, no versículo 12, aquele que vencer, só que a palavra aí não é aquele que venceu, a palavra aí é aquele que tem vencido, aquele que está vencendo, aquele que tem andado assim, aquele que venceu as pressões, que está retendo o que tem. Eu quero dizer uma coisa, eu o farei. Quem que está dizendo isso, gente? Você lembra? Quem está dizendo? Pode falar, quem está dizendo? Eu o farei, põe o texto por favor, irmão. Eu o farei, olha o que diz aí, eu o farei do vencedor. Eu farei do vencedor. Quem está dizendo isso, gente? Jesus, gente. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, do meu Pai. Eu farei de você. Sabe, preste atenção, Deus tem o poder de te fazer coluna. Ele diz, ao que está vencendo, agora eu vou elevar ele, eu vou promovê-lo, eu vou aumentar o nível de influência. Ele fala, agora ele não será só uma pedra, ele muito menos um minério, mas agora ele será uma coluna. Olha que incrível. Sabe, o apóstolo Paulo, quando ele estava no seu ministério, desenvolvendo o seu ministério, ele diz, primeiro Deus chama Pedro de pedra. E quando Jesus disse, ei Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, ele estava falando dele, ele não estava falando de Pedro, é outra palavra, uma tem a ver com pedrinha, com pedra, mas outra tem a ver com a rocha. Ele estava falando, olha Pedro, você é pedra, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas agora, o apóstolo Paulo lá na frente, ele chama Pedro, Tiago e João de colunas do evangelho. Espera aí, mas Jesus dá uma palavra profética e fala, Pedro, tu és pedra, tu és uma pedra firme, você tem firmeza, seu nome não é Simão mais, eu mudo o seu nome. Mas agora o apóstolo Paulo diz, Pedro, Tiago e João são como colunas da igreja. Agora olha que interessante, a palavra de Deus diz, eu o farei. Em outras palavras, eu vou fazer de você. Agora que você está vitorioso sobre o que pouco que você tem, não importa, sobre o que tem.
Agora que você está andando em vitória, passou tantas crises, firme, inabalável, sua fé não abalou, você continua firme. Agora eu quero te dizer uma coisa: eu o farei, eu vou fazer o que você não viu antes, eu vou fazer de você o que você não era antes, eu vou fazer de você alguém forte, firme, robusto, influenciador, eu vou fazer de você confiante, alguém seguro naquilo que eu te dei, eu vou fazer de você uma família exemplar, eu vou fazer de você um homem cuja onde toca, as coisas transformam, aonde você libera uma palavra de bênção, as coisas são transformadas pelo poder da sua palavra. Eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a história de outras pessoas através da sua história, porque agora ele está falando: eu vou fazer de você coluna, eu farei, é o Senhor dizendo: eu farei. Então eu quero dizer para você, Deus ele quer fazer muita coisa na sua vida, mas ele quer fazer também muita coisa através da sua vida. Agora tem uma coisa: o que te faz vencedor? Além de reter o que você tem, e além de aprender a vencer as pressões, o que te faz vencedor é colocar Deus na posição correta. Porque muitos cristãos, aliás, eu não gosto dessa palavra muitos, eu vou mudar, porque alguns cristãos são cristãos, conhecem a Jesus, certamente são salvos, mas não são vencedores. Porque alguns cristãos, ainda que já cristãos, como as outras igrejas, as outras 6, eles não são vencedores, como Filadélfia. Porque eu acredito que eles ainda não colocaram Deus na posição de fazer. Como que ele diz aqui, gente? Eu farei. Farei do vencedor. Põe um eu aí, na minha versão tem o eu. Farei do vencedor. Deus ele quer fazer, ele está pronto para fazer, mas eu e você precisamos colocá-lo na posição de fazer. Se nós não colocarmos Deus na posição de fazer, ele não vai fazer. Por exemplo, se em determinadas áreas da minha vida, eu estou na posição que ele deveria estar, então ele não vai fazer. Se ele não está na posição do trono, certamente ele não vai fazer. Você está começando a entender a ideia desse último ponto? Amém? Então, se você quiser ser um vencedor, coloque Deus na posição correta. Será que Deus está na posição de controlar todas as áreas da sua vida, como essa igreja Filadélfia? Será que Deus está na posição de manifestar o seu poder, o poder dele na sua vida? Será que Deus está na posição de não ser negado em momento nenhum, ainda que isso lhe custe algo? Será que Deus está na posição de governo da sua casa? Será que Deus está na posição do Senhor da sua história, ou Ele só é o Salvador da sua vida? Existe uma diferença. Me parece que Deus não foi o Salvador, não foi o Senhor de Judas, mas Ele foi o Senhor daquela mulher que nós cantamos aqui, que derramou o perfume nos pés do Senhor. Sabe, queridos, Pedro, por exemplo, ele não tinha condição nenhuma de ser o que ele foi. Quando Deus está dizendo, eu farei, Ele está dizendo, olha, eu quero entrar, eu estou entrando, eu estou com você, mas me coloca na posição correta, que eu farei de você uma coluna. Eu não quero você, Pedro, só uma pedrinha fragmentada. Eu não quero de você, João, uma pessoa inconstante. Eu quero de vocês, você, Pedro, você, João, Tiago e etc. Jesus disse, olha, eu quero de vocês colunas. Eu quero fazer de vocês mais ainda. Sabe, quando Jesus conhece Pedro, ele já muda o nome dele, ele fala, você não é Simão, aquilo era uma palavra profética, ele diz, você é pedra, porque Deus nos vê lá na frente, e quando Deus vê você, quando Deus me vê, Ele nos vê como vencedores, e os vencedores, Ele fará que tornem colunas. Entenda a ideia. Sabe, Pedro ainda não era um vencedor, Pedro era complicado. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas lembre-se, Pedro era um cara complicado. Mas Jesus já falou, você é Pedro, você é rocha, você é pedra. Vencedor é alguém que confia no Senhor.
Vencedor é alguém que fala: Senhor, é só você que vai me fazer um vencedor de verdade. Sabe, infelizmente tem gente lutando sozinho para ser livre de pecados. Tem gente lutando sozinho para ter uma vida financeira restaurada. Tem gente lutando sozinho para a salvação dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos. Tem gente lutando sozinho para resolver feridas importantes do seu passado, entende? Feridas relevantes. Tem gente lutando sozinho para conseguir alcançar um grande futuro, um grande projeto. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Foi Jesus quem disse: eu farei de você. Eu farei de você. Se não for Jesus, se não for o Senhor, o que seria de nós? Ele diz: eu farei dessa igreja, eu farei da sua célula, eu farei da sua família, eu farei das suas finanças, eu farei dos seus parentes, eu farei dos seus filhos, eu farei. Eu farei. Pedro, eu que estou dizendo, você é uma pedra, você não é Simão mais. Que isso, Jesus? Eu sou Simão, sim. Eu sou inconstante, sou complicado, sou isso, sou aquilo. Pedro, agora você é Pedro. E todo dia, eu fico pensando, Pedro, que chamava Simão, nos primeiros dias Jesus chegando para ele, chamando ele de Pedro. Sou eu. Depois ele foi tomando posse, ele foi vendo: realmente eu sou uma pedra. Jesus está me fazendo uma pedra. Jesus está me fazendo uma pedra. Eu estou me tornando melhor, eu estou me tornando firme, eu estou me tornando um vencedor. Eu vou ser um vencedor. Mas lá na frente, na igreja primitiva, agora nem pedra ele não é mais, agora ele é uma coluna. Jesus disse: eu não te chamo mais de servo, mas agora eu te chamo de amigo. Eu estou quase concluindo, mas eu gostaria de trazer para você qual lugar que Deus está na sua vida, qual a posição que Deus tem no seu coração, qual a posição que Deus tem na sua família. Se você quiser ser um vencedor e Deus te fazer uma coluna, sabe, você precisa colocar Deus na posição correta. Ele é o Senhor, mas a pergunta é: será que Ele tem sido o Senhor da sua vida? O lugar de Deus em nossa vida, por exemplo, ele também é demonstrado pela nossa fidelidade. Por exemplo, pelo lugar que o dinheiro tem no seu coração. Qual o lugar do dinheiro no seu coração? Qual o lugar dos recursos na sua vida? Foi Jesus quem disse. Foi a palavra de Deus quem disse. Olha, Mateus 6 diz assim, versículo 24, mas Mateus 6, 24 diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não fala dois deuses, olha que engraçado. Dois deuses pode, entendeu? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando de senhorio, de dono, de governo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai acabar odiando um, amando o outro, ou vai se dedicar mais a um do que ao outro, ou vai se desprezar um e dedicar ao outro. Enfim, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Qual a posição de Deus na sua vida financeira, em relação às suas ofertas, o seu dízimo? Quando nós dizimamos ao Senhor, na verdade nós estamos muito mais trazendo o senhorio de Cristo. Quando eu entrego os 10% de tudo que eu ganho, eu estou dizendo: Deus, o Senhor que governa a minha vida. Não é a questão do dinheiro. Por isso que para quem ganha X é 10%, para quem ganha Y é 10%. Quem ganha X ou 10X é 10% do que ganha. Porque na verdade nós estamos entregando a Deus não um dinheiro, mas nós estamos entregando a Deus o senhorio da nossa vida. Nós estamos dizendo: eu confio no Senhor. Qual o lugar de Deus na área financeira da sua vida? O lugar de Deus em nossas vidas também é demonstrado pela nossa dedicação e nossa consagração no reino de Deus. Sabia? Pela sua disposição em servir. Pastor, eu ainda não sirvo, mas eu quero, tá bom, aí começou bem. Disposição. Jesus, ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aquele homem segundo o coração de Deus, que tanto me inspira, Davi, ele diz: mais vale um dia na tua presença, nos teus átrios, do que 1000 dias em outro lugar. Você está entendendo? Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, também tem a ver com a dedicação que você tem.
também tem a ver com a paixão que você tem por congregar, por estar na igreja, por fazer parte, por celebrar Jesus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso tem tudo a ver, porque isso é o lugar que Deus tem na sua vida. Amém? Melhor é um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. E eu concluo dizendo o seguinte, Marcos 12. Os fariseus estavam perguntando para Jesus assim, ei. Os fariseus estavam falando, ei mestre, o que é mais importante então? Você está fazendo tantos milagres, tantas coisas, o que é mais importante? E Jesus dá a resposta. Em Marcos 12, no versículo 30, Jesus responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento e também com as suas forças, com a sua dedicação. Amém? Você está disposto a ser um vencedor para Jesus? Venho em breve, venho sem demora. Retenha o que você tem para que não perca a sua coroa. Eu vou fazer de você um vencedor. E do vencedor, eu farei do vencedor uma coluna no meu santuário. Então, o que te faz um vencedor? Retenha o que você tem. Segundo, aprenda a vencer as pressões. E terceiro, coloque Deus na posição correta da sua vida. Vamos ficar de pé? Primeira Timóteo 3, no versículo 15. 1 Timóteo 3, versículo 15. Eu quero declarar algo sobre a sua vida que Deus já disse. Só estou refalando o que Ele disse. Receba, olha que interessante. Mas, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar, devem comportar-se na casa de Deus. Agora o que ele está falando? Ele está falando da igreja, corpo. Primeiro ele fala da igreja, lugar, mas agora ele muda para a igreja corpo, porque ele está falando que é a igreja do Deus vivo, eu e você, amém? Aí o que ele diz? Como que ele nos chama? Coluna da verdade, coluna e fundamento da verdade. Uma igreja vitoriosa, ela se torna, uma igreja de vencedores, ela se torna uma coluna da verdade. Primeiro Deus está começando a história, dizendo, vocês, apóstolos, serão como pedras. Depois Deus está terminando a história, dizendo, a minha igreja é a coluna, fundamento da verdade. Por isso que ele diz ao vencedor, eu o farei coluna, e de lá jamais sairá. Feche os seus olhos, nós vamos buscar a Deus aqui. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Deus está aqui, nós vamos buscar ao Senhor, você pode entregar o seu coração a Ele.